Bom, pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês com um exemplo como ajustar um modelo linear utilizando dados que apresentam dependência nos resíduos. Esses dados encontram nessa planilha, onde nós temos 22 árvores de cedro. Em cada árvore foram realizadas medidas repetidas ao longo dos anos, são 7 anos, do comprimento do galho e também do crescimento em diâmetro. O objetivo da pesquisa é avaliar se é possível explicar o comportamento do crescimento do galho, ou seja, o crescimento da copa, utilizando variáveis de fácil medição, como o incremento corrente anual em diâmetro, e também algumas variáveis que representam o tamanho da árvore, como o diâmetro, DAP, e a altura comercial. Essas variáveis são denominadas covariáveis e não variam ao longo do tempo. Para tal, nós vamos utilizar o sistema estatístico SAS, onde eu já tenho esses dados aqui no editor. Vamos trabalhar com um dataset chamado GEAN e vamos ordenar para incluir o nome das variáveis. Posso colar aqui direto do Excel. A primeira coluna de variáveis é o tempo, árvore, a altura total, a variável dependente galho, o incremento corrente anual em diâmetro, o diâmetro e a altura comercial. Toda linha de programação no SAS, ela termina com um ponto e vírgula. Aqui eu vou incluir o datalines. Esses dados já estão com separador decimal ponto. Então nós temos um título aqui, que seria modelar a covariância do erro dos resíduos para o nível 1. Para isso nós vamos trabalhar com um procedimento mixer do SAS, que vai utilizar o dataset GEAN. Vamos esclarecer qual a variável de classe, nesse caso seria árvore e idade. E aqui o modelo, que seria o galho, ele está em função do incremento corrente anual em diâmetro. Logo após nós vamos incluir um slash e pedir para ele imprimir os coeficientes de regressão, ou seja, os efeitos fixos desse modelo. Para isso nós vamos utilizar os graus de liberdade, que chama-se between e within, ou seja, entre as unidades amostrais e dentro da unidade amostral. E aqui vem a linha de programação mais importante para essa análise, que é o repeated. Neste caso, eu incluo o time. Após um slash, eu vou submeter subject. Essas medições foram realizadas em cada árvore. Nós temos um erro. E aqui eu vou esclarecer qual tipo de matriz de covariância para o erro o SAS vai utilizar. Nós vamos utilizar primeiro uma matriz de covariância autorregressiva de primeira ordem. Aqui um run, fechamos a programação com um quit. Então, o sistema estatístico SAS vai realizar uma análise desta função e vai modelar os resíduos obtidos dessa função para cada árvore, utilizando uma matriz de covariância autorregressiva, com variâncias homogêneas, ou seja, estamos assumindo que as variâncias ao longo dos 7 anos ela é constante, ou seja, homogeneidade de variâncias. Porém, existe correlação entre as medidas. Vamos submeter esses dados e aqui nós temos o resultado em HTML. Estamos utilizando uma estrutura autorregressiva da covariância para o erro, submetida à árvore. O método de estimação para os coeficientes de regressão foi máxima verossimilhança restrita. E o método para calcular os graus de liberdade que calcularam o erro padrão para cada coeficiente de regressão é entre e dentro das unidades amostrais. Aqui nós temos a dimensão da matriz de covariância, que neste caso é uma matriz 2 por 2. Logo abaixo nós temos o número de observações lidas e o número de observações utilizadas na análise. Neste caso, se houvesse algum dado com vírgula no lugar de ponto como separador decimal, o SAS não utiliza, então ele indica aqui um valor menor do que foram lidos. Aqui nós temos
a tabela de covariância, parâmetros de covariância, onde nós temos que os resíduos do ano 2003, que foi o ano em que foi realizada a primeira medição, com os resíduos obtidos para o ano 2004, no alongamento do galho, eles são correlacionados em 50%. Se eu quero conhecer a correlação de 2 anos, 3 anos, 4 anos mais adiante, basta elevar esse valor no dado lag aqui em cima. Logo aqui nós temos um quadro de ajuste de estatística, muito importante para comparar modelos. Neste caso nós temos o critério de Akaica e o critério de Akaica corrigido. Esse primeiro critério de Akaica nós temos 777.3. Se estivermos comparando com outro modelo, que este outro modelo obtesse 1000, então este modelo primeiro que nós acabamos de ajustar seria melhor se comparado com um modelo que obteve 1000. Ou seja, quanto menor esse valor, menor, se estou comparando com outro modelo. Aqui nós temos outro critério também, que é o critério bayesiano, que também funciona da mesma forma. Logo abaixo nós temos o quadro do teste de razão de máxima verossimilhança. Esse teste utiliza a distribuição Q². Neste caso, o valor P altamente significativo, indicando que, se compararmos esse modelo que acabamos de ajustar, no qual modelamos a estrutura de erro, com a matriz autorregressiva, com um outro modelo que considera que esses erros não têm dependência, ou seja, que são independentes, ou seja, mínimos quadrados ordinários, este modelo que acabamos de ajustar com mínimos quadrados generalizados seria melhor, como podemos observar na probabilidade de Q. Logo abaixo nós temos o quadro de solution para os efeitos fixos, ou seja, os coeficientes de regressão, B0 e B1, e observamos que o incremento corrente anual em diâmetro está altamente relacionado para explicar a variação do crescimento da copa. Então acabamos de descobrir uma variável de fácil medição que descreve muito bem o comportamento da copa. Aqui nós temos, em média, 12,7 centímetros de alongamento da copa por ano, e esse 12,74 aumenta em 4,6 unidades à medida que incrementa 1 centímetro em diâmetro, nesse caso. Nós podemos testar outra estrutura de matriz